Sejam muito bem-vindos ao projeto Negociador de Alta Performance. Você já passou por uma situação em que você sabia como resolver o problema, mas a outra pessoa simplesmente não te ouvia? E por mais que você tentasse falar, a pessoa não te ouvia? Ou ainda, numa reunião, ninguém ouviu você falando, e depois alguém dá uma ideia exatamente na linha do que você está falando. Você só não ficou com o crédito. Então, hoje eu vou te ensinar o porquê que isso acontece e o que você tem que fazer para que isso nunca mais aconteça. Eu sou Alexandre Cury, especialista em negociação, e eu te ajudo a dominar a arte da negociação para você construir uma carreira de sucesso. E hoje nós vamos falar sobre persuasão e a arte da influência. Bom, para a gente poder começar a falar sobre esse assunto, a gente precisa primeiro entender um conceito. É um conceito que os pesquisadores chamam de padrões fixos de ação entre animais. Agora, é importante a gente entender, e para a gente poder entender isso, eu vou contar uma história para vocês. Mas é importante porque, se a gente quer, de fato, exercer influência para estimular outras pessoas a concordarem com os seus pedidos, e é isso que é a persuasão, a gente precisa primeiro entender um pouco como a mente humana funciona. E essa história, ela vai ajudar a gente a compreender isso. Então, essa história que eu vou contar para vocês, ela é baseada num estudo de comportamento animal feito por um pesquisador, por um cientista chamado M.W. Fox, e quem conta ela para a gente é o psicólogo Robert Cialdini. Então, como é que foi feito? Foi feito um estudo, e esse estudo ele é feito com animais, nesse caso foi feito com as peruas, o animal, perua. E ele diz o seguinte, as peruas, elas normalmente são muito boas mães. Então, elas são carinhosas, são afetuosas, são protetoras com os filhotes, elas realmente cuidam dos filhotes. E passam muito tempo fazendo isso, porque elas têm que aquecer os filhotes, têm que limpar, têm que aconchegar, tudo. E o que acontece? Quando os pesquisadores estavam analisando o comportamento das peruas, eles começaram a perceber alguma coisa estranha no método que ela usava para cuidar dos filhotes. Por quê? Todos esses cuidados, vamos dizer assim, eles eram desencadeados por um fator, que era o piar dos filhotes. Ou seja, quando os filhotes piavam, a mãe cuidava deles. E outros fatores, como, por exemplo, que acontecem em outras espécies, como o cheiro, como a própria aparência, elas não tinham tanta influência para a mãe quanto o pio. Então, era aquele negócio. Se o filhote piava, a mãe cuidava dele. Do contrário, ela ignorava e, às vezes, até matava o filhote. Então, teve uma coisa curiosa que o M.W. Fox fez, que ele usa uma doninha empalhada no experimento dele. A doninha é o inimigo natural da perua. Então, o que acontece? Quando eles colocavam a doninha empalhada próxima ali aos filhotes, a mãe, ela atacava o animal, né, o bicho empalhado, de uma forma muito furiosa. Ela ia para cima deles. Aí, o que eles fizeram? Eles colocaram um gravador dentro da doninha empalhada, que tinha o pio dos filhotes. E nesse momento, o que acontecia? A mãe perua, ela não só aceitava a doninha, como ela colhia o animal sob suas asas. Ou seja, o pio, ele disparava alguma coisa na mãe doninha que fazia com que ela passasse a cuidar dos filhotes. Então, ela tinha esse gatilho. E os pesquisadores perceberam que esse mesmo comportamento da perua era o mesmo para várias espécies. Então, sempre que existia um determinado gatilho, o animal ele desenvolvia um comportamento padrão. Esse comportamento ele é um comportamento chamado de cego. Por quê? Porque toda vez que o gatilho é acionado, o animal se comporta da mesma forma. Então, é meio que uma coisa inconsciente. Bom, no animal, claro que é inconsciente. Mas ele disparava um padrão fixo de comportamento no animal. Aí vocês vão me perguntar, tá bom,
entendi a história da perua, muito legal, mas o que isso tem a ver com persuasão? É que os psicólogos, eles identificaram uma forma paralela de automatismo humano. Então, o que acontece? Sob determinada circunstância, a nossa tendência, como seres humanos, é se comportar de uma forma previsível. E esse comportamento ele também é sempre repetido. Ou seja, toda vez que aquela circunstância se repete, a gente vai se comportar da mesma forma, por isso que ele é previsível. E isso é feito quase que inconsciente. Então, se você tiver a mesma circunstância, ela vai disparar o mesmo comportamento. Agora, o que acontece? Por que o ser humano é assim? Porque, na verdade, esse tipo de comportamento mais automatizado, ele é eficiente. Em alguns casos, até necessário. Por quê? A gente hoje vive num ambiente complexo, num ambiente dinâmico. E a gente precisa de atalhos. Por quê? Se a gente tivesse que reconhecer e analisar todos os acontecimentos, todas as situações que a gente se depara em um único dia, a gente não ia ter nem tempo, nem energia, nem capacidade. Por quê? Pensa bem, tudo que acontece com a gente por dia. Se a gente não tivesse alguns comportamentos que fazem a gente agir de uma forma mais automática, a gente não ia conseguir administrar toda essa complexidade que a gente tem no dia a dia. E um exemplo fácil que vocês vão notar é dirigir um carro. Por exemplo, vamos imaginar um carro ainda, aqueles carros com marcha, tudo, que ainda é a maioria aqui. A gente entra no carro, a gente liga o carro e sai dirigindo. E a gente está pensando em outra coisa. A gente está escutando rádio, a gente está pensando no que a gente vai fazer, a gente está imaginando o que a gente tem que fazer ainda depois, a quantidade de coisas. E o carro, a gente vai dirigindo o carro meio que automaticamente, a gente não pensa. Agora, imagina se a gente tivesse que pensar enquanto fazia isso. Ah, não, eu vou ligar o carro. Bom, agora eu vou pisar na embreagem, agora eu vou engatar a primeira, agora eu começo a soltar a embreagem, à medida que eu solto, eu começo a apertar o acelerador. Vocês imaginam pensar tudo isso? Você não consegue fazer mais nada. Então, toda aquela dinâmica, tudo o que a gente tem que fazer, a gente necessariamente precisa de alguns comportamentos automatizados, aquelas coisas que a gente faz meio que inconsciente, sem nem perceber direito. Então, várias coisas que acontecem com a gente no dia a dia acontecem dessa forma. Então, de acordo com o que a gente tem que fazer, uma vez que aquela característica esteja presente, a gente reage de uma forma automática. Isso é um atalho, isso poupa tempo. Então, esse tipo de característica de circunstância, ou que a gente pode chamar até de atalho mental, se a gente quiser, eles disparam esses comportamentos subconscientes. E para esse tipo de atalho mental, para essas características, essas circunstâncias, os psicólogos chamaram de gatilho mental. E os gatilhos mentais são a base de todo o processo de persuasão. E esses gatilhos, eles podem ser usados como uma forma de influência. Para quê? Influência é você estimular as pessoas a concordarem com os seus pedidos. Então, um gatilho mental, ele tem basicamente dois efeitos na pessoa que recebe a comunicação. Em primeiro lugar, ele atrai a atenção da pessoa. Em segundo, ele aumenta a probabilidade da pessoa agir. E aí, se você tiver direcionado a atenção dela para aquilo que você quer, você tende a aumentar a probabilidade dela agir, dela fazer aquilo que você quer. Bom, o importante é o seguinte, como a gente contou lá na história, quando acontecia com um animal, com a perua naquele caso, ele funcionava sempre que ela ouvia o pio dos filhotes. Agora, o ser humano é diferente. Então, os gatilhos mentais não vão funcionar em 100% dos casos. Por quê? O ser humano, ele tem a capacidade de raciocinar. Então, mesmo quando um gatilho mental é acionado, é possível impedir a reação automática.
Mas apesar de não funcionar em 100% dos casos, os gatilhos mentais funcionam na enorme maioria das situações. Então, ele é uma ferramenta muito interessante. E a gente vai falar um pouco mais desses gatilhos e como ativar esses gatilhos e como obter benefício com isso. Só que antes da gente falar de quais são os gatilhos propriamente ditos, é importante que a gente fale sobre um cuidado que a gente tem que ter. E esse cuidado é que a gente tem que definir um limite. Por quê? Ora, se eu vou utilizar gatilhos mentais, se eu vou utilizar uma forma de influência na pessoa, a gente tem um limite entre o que é ético, o que é íntegro, o que é moral de usar esses gatilhos e essas técnicas. É importante a gente deixar claro esse limite. Por quê? Esse mesmo limite é o que divide a persuasão da manipulação. Então, nos dois casos, existe uma influência. Você vai influenciar a outra pessoa. A questão é para que você vai influenciar essa outra pessoa. Então, quando a gente fala de manipulação, por definição, é qualquer coisa que você faça que vai alterar a realidade de uma forma falsa, de uma forma oculta, de uma forma suspeita. E o teu objetivo é falsificar, é modificar a realidade. Então, manipulação é uma coisa ruim, que a gente não deve fazer. E a diferença entre a manipulação e a persuasão está na intenção que você tem e nos meios que você usa para fazer isso. Então, se você utilizar a persuasão com verdade, respeitando a realidade, sem prejudicar a outra pessoa, isso é perfeitamente lícito e íntegro. Então, agora, manipular aí já não é ético e não é íntegro. Então, a gente tem que desenhar muito bem essa linha, porque a gente começa a aprender técnicas, mas essas técnicas, têm que ser utilizadas para fins, de fato, íntegros. Então, é o cuidado que a gente tem que ter. Bom, vamos entrar, então, nos gatilhos mentais e o que são, o que eles podem fazer por nós, por que eles existem. O primeiro gatilho mental que eu queria conversar com vocês é a reciprocidade. É claro que é importante deixar isso claro, eu não vou conseguir passar por todos os gatilhos mentais, porque eles são muitos e a gente não tem esse tempo. Mas eu selecionei alguns que são bastante interessantes, mas é bom a gente ter em mente que isso é só a ponta do iceberg. Tem muito mais coisa para falar de gatilho mental. Mas esses que eu vou trazer aqui para vocês, eles são gatilhos mentais e eu quero trazer uma abordagem para eles de uma forma extremamente prática, que vocês possam utilizar a partir de agora. E vamos lá, então. O primeiro que eu tinha falado era a reciprocidade. Então, o que consiste esse gatilho? Esse gatilho consiste que uma pessoa tente retribuir aquilo que uma outra pessoa forneceu para ela. E essa é uma sensação que você fica de obrigação futura. Isso é extremamente importante. Por que a gente tem esse gatilho mental? Esse gatilho mental, para a gente viver como sociedade, ele é extremamente importante, ele é fundamental. Por quê? Ora, se quando eu faço alguma coisa por uma pessoa, eu gero nela uma sensação de obrigação de retribuir isso, esse sentimento, ele acaba desenvolvendo um relacionamento duradouro. Ele possibilita todas as transações, todas as trocas que, na verdade, são benéficas para a sociedade como um todo. Então, esse gatilho, foi muito importante até para a construção da sociedade, para que o ser humano pudesse se relacionar. E por isso, a gente é treinado nesse gatilho desde a nossa infância. Parece que existe uma regra, né? E isso é incutido na gente desde criança mesmo, que a pessoa que recebe um benefício e ela não dá de volta, ela sofre uma desaprovação social. Vocês vão lembrar que a gente, desde
desde criança, a gente é ensinado pelos nossos pais que, olha, o fulano fez alguma coisa para você, então você tem que dar alguma coisa em troca, você tem que ter essa reciprocidade. E aí vocês vão lembrar de situações onde isso aconteceu. E é interessante porque isso causa, quando a gente não faz isso, isso gera na gente uma sensação desagradável, a gente fica devendo alguma coisa, né? Parece que a gente se sente que está devendo. Quando alguém faz alguma coisa por nós e a gente não consegue retribuir, a gente fica com uma sensação desagradável de que está devendo alguma coisa. Agora, essa regra, ela se aplica até a favores que você não solicitou. É muito interessante isso. E o indivíduo, você não solicitou o favor, mas você recebeu o favor. Você já sente essa necessidade de retribuir. E é interessante porque, muitas vezes, uma pessoa que quer retribuir, que precisa retribuir, ela concorda com um pedido muito maior do que aquele que ela recebeu. Porque ela quer se livrar daquela sensação desagradável de estar devendo alguma coisa. Então, ela acaba fazendo isso em maior grau do que aquilo que ela recebeu. Isso vale para qualquer favor ou para qualquer concessão. Então, como é que a gente pode utilizar isso na nossa vida diária, na nossa vida prática, dentro das empresas que a gente trabalha? Qual que é a melhor forma da gente utilizar isso? Ora, a melhor forma da gente utilizar a reciprocidade é realmente fazendo alguma coisa pela outra pessoa. À medida que a gente faz alguma coisa pela outra pessoa, a gente gera nela essa necessidade de retribuição. E quando a gente gera necessidade de retribuição, quando a gente precisar, a pessoa vai fornecer o que a gente precisa. Então, dentro de uma negociação, isso é extremamente importante. E você tem que criar essa questão de você fazer alguma coisa pela outra pessoa, você já faz isso antecipadamente. Você não vai pensar no que você vai receber em troca, porque esse é um cuidado que você tem que ter. Não adianta você cobrar, olha, eu estou te fazendo isso, mas você vai ficar me devendo para o futuro. Se você fizer isso, na verdade, você vai gerar na pessoa uma situação inversa. A pessoa vai enxergar você como um aproveitador, ou seja, você só está fazendo aquilo porque você quer alguma coisa em troca. E aí não funciona mais o gatilho mental. O gatilho mental vai funcionar bem à medida que você fizer alguma coisa sem esperar nada em troca. As coisas vão acontecer de uma forma natural, sem você forçar uma situação para você poder receber isso. E também é importante que só vai ter a reciprocidade se você gerar valor para outra pessoa. Se você fizer alguma coisa por fazer que a outra pessoa não considera valor, ela não vai sentir a necessidade de retribuir. Então, isso é importante. Então, nos relacionamentos que a gente tem dentro de empresas, ou até mesmo na nossa vida pessoal, é importante você já fazer alguma coisa pela outra pessoa para gerar essa necessidade dela retribuir. E aí, quando você precisar, você vai receber de volta. Então, a reciprocidade é uma coisa muito importante. E quando a gente fala em resolução conjunta de problemas, essa é a base. Por quê? Você tem lá um determinado problema onde as duas partes precisam sair ganhando. E se você não tiver alguma coisa que você fez, você não vai receber nada de volta. Não tem jeito, é do ser humano. Então, isso é importante fazer. O segundo gatilho mental que eu queria conversar com vocês é o gatilho mental do compromisso e da coerência. Como é que funciona esse gatilho? As pessoas, elas têm necessidade de parecer coerente com as suas palavras, de ser e parecer coerente com as suas palavras. Não adianta só ser, mas tem que parecer. Então, ela tem que parecer coerente com as suas palavras, com as suas crenças, com as suas atitudes, com as suas ações. Isso é uma necessidade que a gente tem. Agora, por que isso é uma necessidade? Bom, em primeiro lugar, coerência é um valor altamente valorizado pela sociedade. Então, o que a gente tende a fazer? Uma pessoa que fala uma coisa e depois não faz o que ela mesma falou, ela não é valorizada na sociedade, a sociedade critica ela. Então,
Tem até uma frase, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Isso é uma coisa extremamente mal vista pela sociedade. Então, isso gera na gente uma necessidade de manter coerência. E a coerência, ela acaba sendo uma abordagem benéfica para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Por quê? Ela é conveniente. À medida que eu sou coerente com aquilo que eu falo, com aquilo que eu acredito, isso é um daqueles atalhos que eu mencionei antes, em meio à complexidade aí que a gente tem nessa vida que a gente tem. Por quê? Se a gente é coerente com decisões anteriores, isso reduz na gente a necessidade de pensar, de processar as informações em situações que são parecidas. Ou seja, se eu sou coerente, em toda situação que é parecida, eu vou agir da mesma forma. E quando eu ajo da mesma forma, eu não preciso pensar nisso, eu não preciso processar essa decisão. Ela acontece de forma automática. Por isso que a coerência é extremamente interessante para a gente, por isso ela é um gatilho mental que a gente faz automaticamente. Agora, qual que é o segredo aqui? Como que a gente pode usar a coerência dentro da persuasão? O segredo é você garantir o compromisso inicial. Por quê? Depois que as pessoas elas se comprometem inicialmente, elas tendem a concordar com os pedidos que forem compatíveis com o compromisso que a gente tinha anteriormente. Bom, então o que você faz? Você induz a pessoa a assumir uma posição inicial que seja condizente com uma coisa que você vai pedir para ela. Então, como é que a gente faz dentro de uma negociação? Aí tem uma coisa, grandes empresas fazem muito isso, elas utilizam muito esse gatilho mental. Eu não sei se vocês já viram isso, mas as grandes empresas, quando elas vão lançar um projeto novo dentro da empresa, o que elas fazem? Elas reúnem todos os funcionários, elas explicam o projeto, qual que é o objetivo, o que eles precisam, e eles querem obter dos funcionários o comprometimento para aquele projeto, porque senão não vai acontecer. Então, o que elas fazem? Normalmente, elas fazem lá uma folha de papel, alguma forma de compromisso que a gente faz, que as pessoas assinam, ou que tem um simbolismo qualquer tipo de símbolo, pode ser uma pulseira, pode ser qualquer coisa desse tipo. Então, você gera um símbolo onde a pessoa se compromete com aquilo. Se ela assinou, ela está se comprometendo assinando. Se ela está usando uma pulseira, ela está se comprometendo porque ela está usando aquela pulseira. E nesse momento, você ativou o gatilho mental do compromisso. Por quê? A pessoa fez um compromisso com aquilo. Toda vez que houver uma decisão referente àquele assunto, ela tende a se comportar da mesma forma. Ela tende a seguir aquilo que ela se comprometeu inicialmente. Então, dentro de uma negociação, como é que você faz para usar esse gatilho mental? Você normalmente fatia a negociação em partes. E aí, para cada parte, você vai pegar as partes que são de mais fácil aceitação para o outro lado, que você sabe que ele vai aceitar, mas que estão alinhadas, ou seja, você já traça uma estratégia fazendo com que essas partes, depois elas se unam dentro daquele teu objetivo. E dividindo ela por partes, você começa a obter o compromisso da outra parte, passo a passo, parte a parte. E à medida que ele se compromete com a primeira, quando você entrar com a segunda, ele vai tender a ser coerente com aquele compromisso que ele fez na primeira parte. E ele tende a aceitar, até que aos poucos você consegue um compromisso dentro do acordo geral. E toda vez que você precisar de um compromisso de um time, um compromisso da sua equipe, um compromisso de pessoas que trabalham no projeto com você, a primeira coisa que você tem que fazer é garantir aquele compromisso inicial. Uma vez que você garante o compromisso inicial, as pessoas tendem a repetir, a ser coerentes com aquele compromisso e vão fazer o que você precisa ali dentro para manter aquela coerência, aquele compromisso inicial. Então, é um gatilho muito interessante também para se usar na negociação. Tem um outro gatilho mental que eu queria falar com vocês, que é o gatilho mental da aprovação social.
Bom, como é que funciona esse gatilho? Vamos imaginar que você está indo com um amigo num bar. Vocês vão tomar alguma coisa lá no bar. E aí, vocês chegam lá na região onde tem os bares e tem um bar do lado do outro. São 2 bares, um bar do lado do outro. Um está lotado, tem fila de espera. E o outro não tem ninguém. Os garçons estão tudo na porta, quase que pedindo para alguém entrar lá. Qual dos 2 que vocês vão? Qual que vocês acham que tem maior qualidade? Então, é exatamente isso. Imagino que a maioria de vocês deve ter respondido que eu vou no mais cheio. Por quê? Se está todo mundo indo naquele, ele tem alguma coisa boa. Eu não conheço nenhum dos 2, mas se está todo mundo indo naquele, aquele deve ser melhor. E esse é o gatilho da aprovação social. Ou seja, as pessoas, elas tendem a tomar decisão observando o que as outras pessoas estão acreditando, o que as outras pessoas estão fazendo. E esse princípio é interessante porque ele pode ser utilizado para estimular o consentimento de uma pessoa a um pedido que você vai fazer para ela. Por exemplo, você chega lá, você tem lá uma determinada folha de assinaturas para colher. E você sabe que tem uma pessoa lá que pode dificultar as coisas. O que você faz? Você vai e pega a assinatura de todo mundo. Quando você chegar para essa pessoa, o que você vai falar? Olha, todo mundo já aprovou, só falta você. Quando você faz isso, você ativa esse gatilho da aprovação social. Por quê? O cara vai se colocar numa posição onde ele fala assim, bom, se todo mundo assinou, por que eu vou ser contrário? É um gatilho mental que você está acionando nas pessoas. Agora, o que acontece? Para você poder usar esse gatilho mental, tem 2 condições que favorecem mais essa utilização. Então, quando as pessoas estão inseguras, ou é uma situação ambígua, que nem aquela do bar que eu comentei com vocês. Por quê? Você não conhecia nenhum dos 2 bares. Então, você está um pouco inseguro. Você pode escolher tanto um quanto o outro. Então, nesse momento, como você está inseguro, fica mais fácil de você ser acionado pelo gatilho da aprovação social. Porque o que acontece? Vamos imaginar que naquela situação você tem os 2 bares, mas você já conhece aquele bar que está vazio, você já conhece de muito tempo, o chefe é seu amigo, você sabe que é bom. Aí não tem dúvida. Quando não tem dúvida, você vai fazer aquilo que é certo para você. Então, isso é interessante. Tem uma outra condição que a aprovação social funciona bem, que é pela semelhança, ou seja, as pessoas seguem a liderança de pessoas mais semelhantes. Então, dentro de uma negociação, isso é uma questão importante. Por quê? Existe uma série de fatores dentro da negociação que justificam que você crie uma conexão com a outra pessoa. E uma das questões é, se você tiver uma conexão com outra pessoa, você facilita a utilização do gatilho da aprovação social. Então, isso é porque as pessoas tendem a seguir pessoas que são mais semelhantes. E isso é natural. Por que eu vou seguir uma pessoa que não tem nada a ver comigo? Ora, pode ser que a decisão que ela está tomando, como ela não tem nada a ver comigo, seja uma decisão que não me beneficie. Agora, se eu estou olhando todas as pessoas que são semelhantes a mim tomam aquela decisão, é interessante eu ir por aquilo também, porque as pessoas são parecidas comigo. Se elas estão tomando aquela decisão, ora, é um sinal de que aquilo vai funcionar para mim também, porque as pessoas são semelhantes. Então, você tem que explorar essa questão da semelhança também nesse caso. E tem um último gatilho mental que eu queria conversar com vocês, e que é extremamente importante dentro de uma negociação, de uma resolução conjunta de problemas, que é o gatilho mental da afeição ou do relacionamento. O que acontece? E isso é natural, vocês vão identificar. A gente prefere falar sim para pessoas que a gente conhece, que a gente gosta. E uma forma muito lógica de entender isso é você pensar o seguinte: se a tua mãe, um familiar, o teu irmão, te pedir alguma coisa e um completo desconhecido te pedir a mesma coisa, para quem que você fala não de forma mais fácil? Muitas vezes, quando uma pessoa muito próxima a gente pede alguma coisa, a gente até quer falar não, mas a gente não consegue.
é muito difícil. E esse é o gatilho mental do relacionamento. Porque você tende a dizer sim para pessoas que você conhece, para pessoas que você gosta. Então, isso é interessante. Agora, como que a gente pode desenvolver essa afeição, esse relacionamento? Isso tem alguns aspectos que a gente olha. Primeiro, é a questão da semelhança. Lembra que eu falei um pouco da semelhança no gatilho da aprovação social? Aqui é a mesma coisa. Por quê? A gente tende a ter mais afeição, tende a gostar das pessoas que são mais parecidas com a gente. E a gente tende a dizer sim aos pedidos dessas pessoas. E às vezes a gente faz isso até de forma impensada. Como eu estava dizendo lá, às vezes uma pessoa próxima pede alguma coisa para a gente fala sim, depois que a gente pensa um pouco, a gente até se arrepende. Mas a gente já falou sim. E por que a gente fez isso? Porque disparou esse gatilho mental na gente. A gente tende a dizer sim para as pessoas que a gente gosta. Não tem jeito. Então, quando a gente tem essa questão da semelhança, a gente tende a falar sim. Por isso que dentro de uma negociação, é muito importante você traçar conexão. Quando você faz conexão, as pessoas se sentem mais semelhantes, mais parecidas. Consequentemente, elas tendem a concordar, a dizer sim aos seus pedidos, às suas propostas. Então, isso é muito interessante a gente usar dentro de uma negociação. E uma outra forma que você pode usar o gatilho do relacionamento é por aumentar a familiaridade. Como que você aumenta a familiaridade? Ora, por contato. Você, então, tem mais contato com a pessoa, você desenvolve familiaridade, consequentemente, você desenvolve uma afeição, um relacionamento. Então, por isso que eu sempre digo que dentro da negociação, não adianta você querer fazer relacionamento com a pessoa ali naquela hora, durante a negociação. Porque as circunstâncias de uma negociação, muitas vezes, na maioria das vezes, elas não são propícias para você, de fato, desenvolver um relacionamento. Por quê? Existe um conflito, gera um conflito a negociação. E isso não é favorável ao relacionamento. Agora, à medida que você faz isso antes, você desenvolve esse relacionamento antes, você tende a poder usar, a obter um sim de uma forma mais fácil. Por quê? Porque você desenvolveu relacionamento. Agora, só tomem cuidado porque esse contato que vocês fazem, esse relacionamento, ele sempre tem que ocorrer de uma forma positiva, né? Se você vai aumentar o contato com o teu cliente, por exemplo, mas toda vez é um contato sobre uma circunstância negativa, ele vai gerar o contrário, né? Ele não vai querer nem olhar para a sua cara, quanto mais dizer sim às suas propostas. Então, isso é muito interessante para a gente usar dentro de uma negociação e justifica que o relacionamento é extremamente importante dentro da negociação também. Bom, gente, esses são os gatilhos mentais que eu queria passar para vocês. E o que eu queria fazer agora é deixar aberto para dúvidas. Então, o que vocês tiverem de dúvida, pode colocar aí no chat, tanto no YouTube, Facebook, quanto no Instagram, e eu vou responder. Então, podem digitar aí a dúvida de vocês, e eu estou olhando aqui. Ok. O Pedro está perguntando o seguinte: como eu posso usar o gatilho da coerência em uma negociação com um cliente? Então, Pedro, a melhor forma de você fazer isso é você fazer o que eu tinha falado, é dividir a negociação em partes. Por quê? À medida que você divide a negociação, você começa a pegar as pequenas partes e obter um acordo, parte a parte. Quando você gera, e por isso é importante você ser estratégico, né? Você vai dividir a negociação, você não vai começar por uma parte que você sabe que o teu cliente vai falar não. Na verdade, você tem que começar por uma parte que logicamente, que induza ele a concordar. À medida que você divide essa negociação em partes e ele concorde, você tem que criar uma estratégia, uma linha de pensamento que, aos poucos, ele vai concordando parte a parte, até que esse gatilho mental da coerência faça com que ele concorde com o todo. Por quê? Dificilmente ele vai
discordar de um compromisso que ele já fez. Se ele já assumiu um compromisso, e esse compromisso tem que ser o compromisso inicial, ele vai ser coerente com aquele compromisso que ele usou. E por ser coerente, ele acaba concordando passo a passo. Tem esse gatilho mental da coerência, ele é muito utilizado com operadores de telemarketing, vocês já perceberam? Às vezes eles ligam para vocês e eles têm uma sequência de perguntas pré-prontas. E essa sequência de perguntas, ela é feita para ativar o gatilho da coerência na gente. Por quê? Ele faz uma pergunta, ou ele faz 3, 4 perguntas iniciais, que é certo que a gente vai falar sim, antes de apresentar o produto que ele quer mostrar. Então, ele vai falar assim, poxa, você não acha que seria conveniente você ter na sua casa todos os canais de televisão para você assistir a hora que você quer? E ele vai te tirando sim. Sim, sim. Depois, quando ele entra com o produto, a tua tendência, por ser coerente com o que você falou, ora, se você está dizendo que seria bom você ter todos os canais, quando ele te der, então, a oportunidade de ter todos os canais, como é que você vai falar não? E ele faz isso com relação ao produto, com relação a preço, então ele vai começar, quanto você acha que custaria você ter tudo? Depois você fala, pô, isso não é tão caro. Quando ele te apresenta o preço, você vai manter, você vai ter a tendência de manter a tua coerência com o que você falou inicialmente. E é assim que eles vendem. Agora, o que é importante? O gatilho mental, diferente dos animais, a gente consegue raciocinar. Quando a gente percebe isso, a gente pode cortar isso e falar não depois. Mas é assim que eles usam esse gatilho da coerência, e é assim, Pedro, que você consegue também usar esse gatilho com o teu cliente. Então, divide a negociação em partes estratégicas e vai obtendo o acordo por partes. Então, espero ter respondido. Se eu não respondi, você volta a colocar aí no chat. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Tem mais uma aqui da Márcia. A Márcia pergunta o seguinte: eu já tinha ouvido falar de gatilhos mentais usados em vendas de produto. É a mesma coisa para a negociação? Sim, Márcia, é a mesma coisa. Então, os gatilhos mentais, eles são, de fato, muito usados quando a gente fala em vendas. Por quê? Se você pensar, o processo de venda também é um processo de persuasão, né? Você quer vender alguma coisa, então você vai persuadir a pessoa a comprar. Por isso que você acaba usando os gatilhos mentais. Então, por exemplo, você pode pegar um exemplo de prova social, se for um produto, por exemplo, da Coca-Cola, que a maioria esmagadora das pessoas usa. E eles usam isso, né? Ele vai falar o seguinte, poxa, você vai querer o concorrente, sendo que 90% da população toma Coca-Cola, só você vai querer ser diferente? Isso é o gatilho mental da prova social, porque gera em você um desconforto. Ora, se todo mundo está tomando esse, por que eu vou tomar o outro? Isso não faz sentido, então você acaba usando isso. Então, os gatilhos mentais são, sim, usados para venda. Aquele caso que eu acabei de falar para o Pedro, em relação ao gatilho mental da coerência que o pessoal, os operadores de telemarketing usam, é a mesma coisa. Eles estão querendo vender alguma coisa, por isso eles usam também os gatilhos mentais. Bom, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui. Ok, então as perguntas eram essas. Então, o que eu queria deixar para vocês é o seguinte: os gatilhos mentais, eles são ferramentas extremamente poderosas. Então, compreender bem como eles funcionam é que nos ajuda não só a utilizá-los, mas para a gente usar como forma de influência, mas também para a gente se resguardar quando um gatilho é usado com a gente. Então, conhecer eles na profundidade, isso tem muito a ver com a mente, é interessante para a gente também. Então, a partir de agora, presta atenção nos vendedores, operador de telemarketing, veja quantos gatilhos eles usam. Comecem a prestar atenção nisso e vocês vão ver. E utilizar ao favor de vocês vão ver que vai trazer resultados certamente. Então, esse foi mais um episódio do programa Negociador de Alta Performance. E esse projeto vai ao ar através de aulas ao vivo, né, toda quinta-feira, 19 horas. E essas aulas são transmitidas simultaneamente pelo YouTube, Facebook e Instagram. Então,
Semana que vem vamos estar aqui de novo, às 19 horas. E se você quiser ver os episódios anteriores, todos os episódios ficam disponíveis no meu canal no YouTube, no Instagram e no Facebook. Então, você pode escolher qual que é a rede de sua preferência e você pode assistir os episódios anteriores, assim como esse aqui também vai estar disponível nas redes para vocês. Então, os links estão aqui na descrição desse vídeo. E eu vejo vocês na quinta-feira que vem. Até lá!